Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super videoaula para vocês, tá? Videoaula aqui sobre ética de vendas, né? Ética de vendas é um assunto específico de Tal Cobrou, então a gente está aí ministrando essa aula de ética de vendas. Claro, muito a ver o quê? Com ética, né? Muito a ver aqui com o assunto, né, de vendas e negociação. Então o foco nosso é muito vendas e negociação, né? Vamos lá. Então, quando a gente fala em ética, nós temos que ter a concepção seguinte, que nós temos diversos dispositivos legais que nós temos que seguir, que segue um padrão ético, né? O principal deles, né, na minha opinião, é o Código de Defesa do Consumidor, consagrado pela Lei 8.078/90, né? Então, inclusive, eu acredito que na prova de vocês deve cair alguma coisa sobre propaganda enganosa, né? Nesse sentido aqui do Código de Defesa do Consumidor. E nós temos também outros códigos de éticas aí, temos todo um sistema de ética de proteção ao consumidor. Tá? Nós temos o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Associação Brasileira de Relações empresa-cliente, né? E temos várias outras associações aí que nós temos a edição do Código de Ética. Ah, professor, eu quero ler um Código de Ética. Cara, bacana, muito simples, você vai lá na internet, você digita lá Código de Ética, né, no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Lá vai ter uma carta de comportamentos aí exigidos, né, necessários para quem trabalha especificamente no departamento de vendas, quem trabalha com o público, quem trabalha com vendas, né? Então você pode fazer isso como forma de complementar o conteúdo, né? Mas eu acredito que não haja necessidade, né? Como digo para vocês, né, aqui no nosso padrão, meu padrão professor Lac, eu gosto de fazer sempre o seguinte, né? Me colocar no lugar do examinador. Então, se eu estivesse no lugar do examinador, eu iria cobrar o quê? Juízo de valor comum. Então, muito importante nessas aulas, que são bastante subjetivas, que você consiga adquirir um juízo de valor e, com base nesse juízo de valor, você vai ter condições de fazer os devidos julgamentos lá na hora da prova, né? Então, vamos embora, né? O que é ética, né? Vamos lá, né? Ética, né? Vamos dar um pouquinho de teoria aqui, né? O termo ética vem do grego, ethos, né? Claro, né? Que, por sua vez, tem seu correlato no latim morale, de moral, né? Com o mesmo significado. Podemos, então, concluir que ética e moral são palavras sinônimas, mas com os significados diferentes. Então, nós temos aí ética e moral, as coisas andam juntas, né? Mas é uma diferença entre ética e moral. Tá? A gente vai tratar a diferença especificamente desses dois termos para vocês, né? Vamos lá, isso aqui é uma parte introdutória para vocês aí, né? Vamos lá, moral, uma parte introdutória, uma parte conceitual. Vamos falar um pouco da moral. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. Olha só, um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. Então, as nossas regras e leis são elaboradas através da moral da sociedade. Essas normas são desenvolvidas ao longo da vida do homem através da educação, da tradição e pelo cotidiano. Durkheim, né, um grande filósofo aqui, salvo engano, alemão, né, definia moral como a ciência dos costumes. Olha, a ciência dos costumes, sendo algo anterior à própria sociedade. A moral tem caráter obrigatório. Agora, ética é diferente. Olha só, ética é algo que está relacionado à natureza ou pessoas. As pessoas já nascem com ela. É a diferenciação do certo e do errado, como roubar, matar e difamar. Então, olha só, cara, roubar é o quê? Não é moral roubar, né? Agora, ética, segundo aqui o Durkheim, né? Você nasce com ela, você já é ético. Então, independentemente, já ouvi uma frase assim, que fala o seguinte: ser ético é o seu comportamento quando ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Então, quando ninguém está vendo, você faz algo errado, né? Mas quando você não faz, por quê? Porque você tem ética, porque é o seu princípio, né? O princípio ético, né? Então, você aqui já nascem com ela. Ali nesse princípio ético, você vai se colocar, né, na diferenciação entre o certo e o errado,
como roubar, matar, difamar e assim por diante, né? Não é porque não tem ninguém vendo que você vai ser o quê? Você vai fazer as coisas erradas, porque você tem o princípio ético, né? Então, ética é, em princípio, né? Ética é princípio. Moral são aspectos de condutas específicas, né? Então, moral é um princípio. Princípio é algo maior, mais longo, né? E moral é uma conduta específica. Ética é permanente. Moral é temporal, naquele momento, né? Ética é universal, moral é cultural. Ética é regra, moral é conduta da regra. Olha aqui, ética é a regra, moral é a conduta da regra. Você obedece ou não obedece à regra. Ética é teoria, moral é prática, né? Então essa aqui é uma parte introdutória, né? Só para a gente definir aí os papéis de ética e moral, tá? Agora a gente vai entrar no campo de vendas, que é o nosso objetivo aqui. Eu não estou fazendo nenhum curso de especialização para a galera em relação ao quê? Em relação à ética, né? Deixa eu posicionar aqui o meu notebook, né? Meio improvisado, né? Meio improvisado, né? Então vamos lá. Muito se fala em ética atualmente, principalmente na área de gerência. Gerentes, presidentes, né? Mas eles mesmos acabam comprometendo os vendedores, fazendo com que os vendedores faltem com a ética, né? Olha só, como assim? Pressão. Hoje a gente vive, cara, numa panela de pressão, né? O que acontece? As organizações cobram muito os seus vendedores, cobram muito os seus colaboradores. Até o processo de cobrar e o processo de agir tem que ser muito bem pensado. Para o quê? Para não extrapolar os padrões éticos, né? Por exemplo, você tem que vender a qualquer custo, né? E aí, professor, cara, esse a qualquer custo, pessoalmente, professor Lack, né? Eu não estou disposto a pagar esse qualquer custo, né? Tá? Eu mesmo, eu prefiro ter prejuízo, eu prefiro deixar de vender, tá? Eu prefiro aí, né? Eu sou assim, tá? Eu não tenho esse qualquer custo não, né? Na altura do campeonato que eu vou fazer as coisas a qualquer custo, né? Você tem que vender a qualquer custo, então faz uma pressão no vendedor, né? E aí o que ele vai ter condutas o quê? Condutas imorais, né? Ó, você tem que bater metas, tudo bem, mas dentro das regras, dentro da moralidade, sem enganar as pessoas, né? Você tem que cumprir cotas, né? Tudo bem, você pode até cumprir cotas, mas dentro de um parâmetro ético, né? Dentro de um padrão, dentro de um comportamento, né? Não tem essa, né? Tá certo? Você tem que cumprir também, né? Vamos lá. O que acontece numa situação? Eu vou colocar para você um case aqui, porque a prova deve retratar mais ou menos uma conduta. E dentro dessa conduta você vai ter que fazer uma avaliação, vai ter que fazer um julgamento. Os vendedores acabaram boicotando seus clientes e vendendo o que o cliente quer, o que o cliente não quer. O que o cliente precisa e o que não precisa. O que o cliente pode pagar, o cliente não pode pagar. Daí, quando esse cliente chega em casa e pensa, então, olha só, então o vendedor está ali, né, o que acontece? O objetivo do cara é vender. O objetivo do examinador de colocar esse item no edital para vocês é exatamente esse. Você tem que vender, você tem que comercializar, você tem que oferecer. Mas não a qualquer custo, não a qualquer preço, não por qualquer interesse. Tá? Lembre-se, você tem que satisfazer as necessidades do seu cliente, cara. É isso, uma demanda, você tem que apresentar a solução, mas dentro de padrões. Então não adianta nada, tá, você vender, né, o que o cliente quer e o que o cliente não quer. O que o cliente não quer, ele não vai utilizar, né? O que o cliente precisa, o que ele não precisa. O que o cliente pode pagar, o que ele não pode pagar. O que vai acontecer com esse cliente, né? Quando esse cliente chegar lá na residência dele, a ficha dele vai cair e ele vai falar, poxa, né? Não era isso que eu queria, fui enganado, né? Já ficou o quê? Já ficou com a sensação de perda. A sensação de perda. E essa sensação de perda, ela é horrível, tá? Ela é horrível. Tá? Então você tem que agir com o quê? Com ética. Atenção, tá? Assunto muito subjetivo. Na prova deve ter exemplos semelhantes a esse. Tá?
Olha o sentimento do cara. Pô, fui enganado, né? Eu falo que eu já passei por isso, né? Então hoje, quando eu vou comprar uma coisa, eu vou bem decidido, né? Bem na defensiva mesmo, né? Fica chateado com a empresa. Faz uma propaganda negativa de tal e não volta a comprar. Tá? O segredo hoje é você se colocar no lugar do cliente. É você usar uma chamada empatia, né? Então é isso. Olha, professor, como a principal postura hoje que eu tenho para agir com ética nas vendas? Cara, se coloque no lugar do seu cliente. Tá? Se coloca lá. Né? Você vai querer o mal para si próprio? Ninguém quer o mal para si próprio. Entenderam, gente? Atenção. Então, assim que deve cair na prova. Tá? Para preparar essa aula aqui não foi fácil, não. Quando você vai comprar alguma coisa, você não gosta de ser enganado. Seu cliente também não. Quando você vai comprar algo, você acredita piamente no vendedor. Seu cliente também. A ética é fundamental. Com isso, você vai vender mais, ganhar mais, pois ao invés de vender, criar essa má imagem de empresa, ele cria clientes ativos, clientes em potencial. Então, para você ter um bom relacionamento com o cliente, você tem que tratar com ética, né? Ética em vendas, né? Vale tudo para vender? Essa eis a questão, né? Poxa, professor, eu tenho que vender, falta pouco para eu vender, professor, para bater a minha meta. Se eu não bato a minha meta, não tenho minha remuneração variável, eu não consigo ter meu ganho necessário para o provento da minha família. Esse tem que ter, esse é ético, né? Tudo bem, você tem que correr atrás, cara, mas dentro de padrões éticos, né? Então, respondendo essa pergunta, nós temos duas respostas, né? Antigamente, né, cara, o vendedor ali, cara, era o quê? Para vender. Então, antigamente, sim, vender tudo a qualquer custo. O negócio dele era vender. Só que acontece, né, com o decorrer das coisas, né, o que aconteceu? Cara, papo reto com vocês, né? O que aconteceu? Cara, a escassez, né? O cliente não passou a voltar. E hoje em dia nós temos muita informação, muita competitividade. Tá? Então, antes, quando você tinha aí uma demanda reprimida muito grande, até cabia, mas hoje não. Hoje tem muita opção. Hoje você tem que construir relacionamentos, né? A gente já viu em aulas aí anteriores que o marketing de relacionamento é muito mais barato você manter alguém na sua base como cliente do que você atrair novos clientes, né? Agora, atualmente, não. Isso que é importante, né? O papel do vendedor mudou. Hoje, ele vai ajudar o cliente a efetuar a melhor compra do ponto de vista do cliente. Atenção, isso pode estar na sua prova. Então, hoje a postura né? Hoje, o vendedor tem a obrigação de efetuar a melhor compra do ponto de vista do cliente, não a sua, né? Satisfazendo as necessidades, ajudando as pessoas a encontrar soluções para os seus problemas, criando atalhos entre pessoas e realizações de sonhos, proporcionando bem-estar do cliente. Então essa aqui tá certo, a nossa, hoje é essa postura, né? Eu mesmo, né, cara, eu fico muito esperto em relação a isso quando eu vou numa loja que eu não estou acostumado a ir, né? Por isso que eu sou um cara meio tradicional, cara. Eu sempre falo o seguinte, cara, eu só troco de fornecedor por um motivo, né? E é verdade, né? Eu só troco de fornecedor por um motivo, né? E aí você vai no shopping, eu quero comprar uma camiseta nova, né? Você escolhe, olha uma vitrine aqui, você olha na outra e dá um giro, né? Dá um rolê. Aí você entra numa loja que você nunca foi, você fala, eu quero tal coisa, né? Aí o cara, né? Eu detesto isso. Quando o cara vem com a coisa mais cara. Eu falo, esse é um cara, né, que está o quê? Vendendo a qualquer custo. Ele não está aqui para ajudar o cliente a efetuar a melhor compra do ponto de vista do cliente. Tá? Ele não está com esse foco, com esse objetivo.
Olá, meus amigos, minhas amigas, eu peço licença para vocês para apresentar o nosso super curso para o concurso do Banco do Brasil. Você acabou de assistir uma aula demonstrativa, é isso mesmo, uma aula demonstrativa desse módulo maravilhoso de vendas e negociação. Essa aula contém apenas de 30% a 40% da aula normal. Se você já gostou desses 30% a 40%, imagina do módulo total. Imagina do módulo completaço. Então, peço licença para vocês por essa interrupção e eu quero apresentar e fazer um grande convite para vocês. Nós temos uma isolada desse módulo aqui no site da Lá Concurso, que essa isolada chama-se, olha só, Vendas e Negociação. Ah, professor, tem um curso completo? Claro que temos o curso completo aqui na LAC, um curso completaço aqui, só não tem inglês, tá? Só não temos a matéria de inglês, por questões pedagógicas mesmo, né? Então, Vendas e Negociação, esse módulo está 100% de acordo com o edital. Isso aqui faz parte de um módulo de conhecimentos específicos da prova do Banco do Brasil. São 15 questões, valendo 1,5 ponto, ou seja, totalizando 22,5 pontos, 22,5 pontos, né? E 50,5, né? Ou seja, significativa, bastante significativa essa pontuação. Está com dificuldade de preparação? Preste atenção, olha só, nós aqui da Lá Concurso, eu, professor Luiz, eu vou gravar todas essas videoaulas. Essa primeira videoaula aqui já está disponível. Noções de estratégia, inclusive essa aula de gestão de estratégia, temos 2 partes, tá? 2 partes. Eu tenho quase certeza para vocês, se o examinador for elaborar alguma questão de prova desse assunto, você pode ter certeza que esse assunto estará lá na aula. Isso é muito importante. Então, todas essas aulas são aulas exclusivas que eu preparei e refiz para o concurso do Banco do Brasil. São todas elas, segmentação do mercado, valor percebido pelo cliente, gestão da experiência, aprendizagem e sustentabilidade organizacional, característica dos serviços, né, gestão da qualidade, técnicas de vendas, noções de marketing digital, né, ética e conduta profissional em vendas, padrões de qualidade do atendimento aos clientes, utilização de canais remotos para vendas, né? Esse item 12 aqui é item novo no edital do Banco do Brasil e eu não vi nenhum outro edital esse assunto, né? O comportamento do consumidor e a sua relação de vendas e negociação. Aí vem as leis, né? Política de relacionamento do banco, que é a resolução 4539, né? Resolução 4860, que trata da ouvidoria. Essa resolução já foi alterada diversas vezes nesse componente organizacional. Temos aqui também a 3694, né, outra resolução, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A única matéria que eu não irei gravar, mas será disponibilizado para vocês, vai ser o item 18, que é o CDC. Tá, o CDC, nós convidamos aí o professor Silvio Soares, que é um especialista nessa disciplina. Ah, professor, estou gostando. E aí? Resumo para vocês. Esse super módulo, essa isolada aqui da Lá Concursos, 100% focado no concurso do Banco do Brasil, que atende 100% do conteúdo do edital, por apenas 10 parcelinhas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00, você vai ter acesso a esse super módulo de vendas e negociação para o concurso do Banco do Brasil. Cara, pode acreditar, pode ter certeza que você vai gostar muito. Ah, professor, eu quero, professor, me matricular. Muito simples, aqui embaixo no link, aqui na descrição, nós temos aí o link para você fazer a matéria, a sua matrícula diretamente no site, ou se quiser conversar com algum dos nossos atendentes, tem um link lá do nosso atendimento virtual, do nosso WhatsApp. Tudo bem, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.